Boa noite. Tudo bem? Posso contar uma história? Pode? Até eu fico curioso com a história quando eu vou contar. Só gosta, né? Teve uma época, muitos anos atrás, que tinha um escocês que era muito rico mesmo. E como ele era de uma cidade muito pequena, não tinha banco, né? Muito tempo atrás, então tinha poucos bancos, só nas grandes cidades, e não tinha banco. Ele emprestava dinheiro para toda a cidade. Ele era muito rico na cidade, ele era o homem mais rico da cidade, e ele emprestava dinheiro para todo mundo na cidade. E ele tinha uns caderninhos, uns cadernos, e ele botava o nome da pessoa, e botava o sobrenome da pessoa, e botava o quanto aquela pessoa estava devendo a ele, né? Como ele era um cara, além de muito rico, ele era muito misericordioso, ele pegou vários nomes que tinham ali, quando acharam esses cadernos, e tinha escrito assim: perdoado, muito pobre para pagar. Ele botava assim, perdoado. Ele tinha uma caneta vermelha, o nome ele escrevia em preto. E esse perdoado ele escrevia em vermelho, perdoado, muito pobre para pagar. Os anos passaram, aquele homem faleceu. Quando ele faleceu, acharam esses livros, né? A sua família achou o livro, a sua esposa achou o livro, e apesar dela ser a pessoa mais rica da cidade, ela falou assim, não, mas essas pessoas estão me devendo. Esse dinheiro eu tenho direito, esse dinheiro é meu. E essas pessoas estão me devendo. E ela levou o juiz, ela levou no jurídico, né? Pegou um advogado e levou na justiça para o juiz olhar e o juiz analisar aquilo. Quando o juiz olhou todos aqueles escritos, né, e os nomes e os valores, e ele perguntou assim, me diz uma coisa, esses dizeres escritos em tinta vermelha, foram o seu marido que colocou escrito? Aí ela falou, sim, foi. Então eles estão perdoados. Porque ele escreveu está perdoado. Ele era o detetor da dívida, né, o dono da dívida, e ele escreveu estão perdoados. E aquela mulher não ficou triste, ficou triste. Ele falou assim, não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagar-lhe, que o seu marido escreveu perdoado. Sabe o que eu acho muito interessante nessa história? Que essa história era dita como verídica, né? Por que eu acho muito interessante essa história? Porque nós temos um escrito dizendo que nós fomos perdoados. Nós temos um escrito que não é de um homem muito rico, mas é de Deus. É de Deus, o Criador de todas as coisas, escrito que nós somos perdoados. Mas tantas vezes eu me deparo com algumas culpas dentro de mim. Verdade ou mentira que eu estou falando? Só sou eu? Algumas coisas que eu me sinto... Será que eu me sinto perdoado realmente? Será que eu sou perdoado realmente? Né? E tem alguns versículos que dizem assim, ó, lá em Atos 3,19, se puderem botar ali, a versão da Bíblia que eu normalmente é aquela revista e atualizada, né? Atos 3,19 diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei de forma que seus pecados sejam apagados, para que tempo de refrigério possa vir na presença do Senhor. Então, o escrito de dívida, ele tem uma ação que é o arrependimento. Tem que ter uma ação. Lá em Colossenses 1, 13 e 14, ele diz assim, ó, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Isso aqui não foi um holandês muito rico que escreveu. Está escrito em vermelho aqui, ó, no meu caderninho aqui, ó. Foi ele que escreveu. 1 João 1,9 está escrito assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoou. Eu lembro daquela mulher que foi pega em adultério e chegou na presença de Jesus, e falaram, vamos apedrejá-la, tem que apedrejar. O que você vai fazer? Jesus olhou para aquela mulher e, pela lei, ela teria que ser apedrejada. Pela lei, era a lei da época. Eu sei que é esdrúxulo, né? É ridículo em relação a gente hoje pensar que alguém pode ser morto, a pedrada na rua, né? Mas era a lei da época.
Jesus começou a escrever alguma coisa no chão. Eu já me indaguei muito o que Jesus escreve ali no chão. Eu creio que ele estava escrevendo os pecados daqueles que estavam ali em volta, né? Então, se ela foi pega em adultério, ele devia estar escrevendo ali ladrão, corrupto, mentiroso. Estava escrevendo coisas, e as pessoas que estavam lendo ficaram já impactadas. Ele falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra nenhuma. E ele perguntou, onde estão aqueles que te acusam? Aí ela falou, foram embora. Aí ele falou, eu também não te acuso, você está perdoada. Vai, não peques mais. Então, o perdão, ele tem uma ação de confissão, de arrependimento e de mudança. Porque muita gente, é muito fácil a gente falar de perdão e a gente entender o perdão. Muitas vezes temos dúvidas no nosso coração sobre o perdão, mas o perdão, ele tem uma ação de quem perdoa e tem uma ação de quem é perdoado. Ele não é uma ação só de quem perdoa. Porque para você se manter perdoado, você tem que ter uma mudança. Não é? Quando a gente pensa num filho, você fala com o filho uma coisa e você perdoa. Você fala com o filho a segunda vez e você perdoa. Na terceira vez, você já pensa num castigo, não é isso? Você fala assim, olha, você vai ter que mudar isso. E aí você começa a criar o seu filho de uma maneira que ele mude. Se ele não mudar, ele mesmo vai ser ruim para ele. Não é assim? Com a criança? E conosco é a mesma coisa. Deus está nos perdoando e está esperando a nossa mudança. Amém. Mas o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre um assunto aqui, sobre o nosso tema, né? Nós estamos nas causas impossíveis, mas eu quero falar sobre cura. A cura que traz paz. O título que me deram é esse, né? Eu tenho que ficar dentro do título, porque tem que encaixar o título na campanha. Mas tu sabe que foi maravilhoso isso hoje? Porque eu encontrei com uma pessoa no domingo, uma pastora, conhecida amiga minha, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente ficou lá conversando, né? A gente estava lá no centro da cidade junto. Aí a gente ficou conversando, ela falou assim, pastor, sabe o que eu sinto hoje muita falta? Eu ouço muita palavra na internet, ouço palavra na minha igreja, né? Não sei como é que é lá na sua, mas eu ouço que as pessoas falam um pouco de pecado e arrependimento. As pessoas falam muito de prosperidade, de crescer, de ser abençoado. Eu quero crescer, eu quero ser abençoado. Mas nós precisamos ter uma transformação. Aí eu falei para ela assim, não, querida, eu acho que a gente tem que falar desse assunto sim. Se a gente fala pouco, a gente tem que falar mais. Então, eu fiz assim uma lista, porque tem um processo. Isso aqui é um testamento. Tem um Velho Testamento e tem um Novo Testamento. Um testamento, para ele ter valor, para ele começar o processo de herança de um testamento, ele tem um processo. Eu não sou advogado, mas tem um processo. Tem um processo de inventário. Não é isso? E tem uma pessoa morrer, primeiro começa tudo, start alguma pessoa morrendo, e essa pessoa morre e tem os seus herdeiros. Jesus, ele morreu e deixou para nós um testamento que tem uma herança, que tem uma bênção, que tem uma herança, que tem um modo de viver, que tem um modo de viver em abundância. Só que existe um processo dentro desse testamento. Existe um processo. E se você não entrar no processo, você vai viver sempre à margem de receber essa herança e sem receber. Eu conheço pessoas que estão há anos esperando uma herança. O inventário não sai. Porque tem um irmão, tem um primo que tem direito, tem um irmão que não sei o quê, aí não anda, o negócio não anda, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço do processo. As pessoas não estão dispostas a ter paz no processo, a investir, às vezes, dinheiro, porque tem que botar dinheiro. Né? Às vezes é triste quando um casal morre e deixa seus filhos, os filhos, às vezes, crianças, não têm nem dinheiro para poder ter acesso a esses bens. Não sei se você já ouviu isso. E para a gente ter acesso ao que Deus quer para nós temos que entrar nesse processo. E nesse processo eu fiz uma lista. A primeira coisa desse processo é uma conversão. A conversão é o start desse processo, porque ele já morreu na cruz e ele já deixou o testamento. Então, conversão. Hoje nós temos
grande número de pessoas que são evangélicos não praticantes. Nós temos pessoas que vêm à igreja, mas elas ainda não vivenciaram uma conversão. Uma conversão é uma pessoa que está andando numa direção. Eu estou andando lá de carro ou de moto, eu estou andando e tem uma placa, conversão a 200 metros. Aquela conversão a 200 metros é uma saidinha, normalmente, para a direita, né? Que você faz para você fazer o retorno, para você pegar para o outro lado, né? Não adianta você achar que você vai continuar andando para o mesmo lado e você converteu. A conversão, ela exige que você ande em outra direção. O evangelho, a igreja, Jesus, não é para ser uma religião, para ser um lugar que eu frequento e eu continuo vivendo a vida da mesma forma. Isso está errado, você está deixando de receber essa herança maravilhosa de Deus. E você, às vezes, fica sentado, está vendo o tempo passar, as pessoas... Desculpa, eu estou sendo muito agressivo hoje. Não? Posso continuar nessa linha ou vocês querem prosperidade? Então, o que acontece? A pessoa tem que ter uma conversão real. Sabe, não é frequentar por uma moda, não é você frequentar a igreja e as pessoas, cara, sabe que você não mudou nada? Gente, quer me botar para baixo é uma pessoa falar para mim assim, pô, te conheço há uns 15 anos, você não mudou nada. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Se você não mudou nada há 10 anos, cara, você frequenta a igreja há 10 anos, tem alguma coisa errada. Porque você tinha que estar sendo abastecido pelas palavras, você tinha que estar sendo abastecido pelo louvor, você tinha que estar incomodado com quem você é. Eu estou incomodado com quem eu sou. Eu quero ser uma pessoa diferente ano que vem, eu quero ser uma pessoa diferente daqui a 10 anos. Eu estou muito incomodado. Se você não está incomodado, tem alguma coisa errada. Porque a conversão, a conversão ela está sendo feita. A conversão ela está acontecendo. Conversão é uma mudança. Ah, mas a mudança para onde, pastor? Então, o que eu tenho que mudar? O nosso modelo é Jesus. Se você não está convertendo para ficar na mesma direção de Jesus, tem alguma coisa errada. Muitas vezes, algumas atitudes parecem infantil, mas algumas atitudes que eu tenho que tomar, algumas coisas que eu tenho que falar, eu penso assim, o que Jesus faria? Parece infantil, gente, mas funciona tanto. Porque Jesus, ele faria algo diferente do que eu faria. Eu estou longe dessa direção, então. Se eu penso, não, eu tenho que fazer isso. Um fala mata, o outro fala esfola. Aí você pensa, o que Jesus faria? Jesus perdoaria. Ai, meu Deus, por que eu sou então assim ainda? Eu tenho que me incomodar, eu tenho que me converter. O segundo passo é o batismo. O batismo é uma confissão pessoal, uma confissão diante dos homens, diante de Deus. Ah, não, eu acho que eu ainda não estou preparado. Já ouvi muita gente falar isso, eu acho que ainda não estou preparado para me batizar. Eu tenho que ser mais santo. Querido, a conversão é durante. O batismo é um posicionamento. É um posicionamento. Eu vou me posicionar, não. Eu quero ir nessa direção. Eu vou me posicionar. Ah, pastor, mas eu me sinto convertido, já mudei muita coisa da minha vida, e eu já me sinto batizado. Aí você vai conhecer a palavra de Deus. O que é conhecer a palavra de Deus? Conhecer a palavra de Deus, desculpe, não é só frequentar a devocional do que está escrito ali. Conhecer a palavra de Deus é você ler a palavra de Deus em casa, é você ler a palavra de Deus quando você tem uns 10 minutinhos, 20 minutinhos no seu trabalho. Gente, eu tenho vergonha de mim mesmo, que eu acho que eu leio tão pouco a palavra. E às vezes eu pego 15 minutinhos do meu tempo, dá para ler um livro. Dá para ler um livro. Dá para ler um Timóteo, dá para você ler um evangelho em 20 minutos. 15, 20 minutos você lê um evangelho. Às vezes a pessoa fala, você já leu a Bíblia toda? Eu já. A pessoa, puxa, mas você tem muito tempo de evangelho. Não, querido, eu já tinha lido a Bíblia toda no meu segundo, terceiro ano de conversão. Porque eu estava cheio, eu estava com a sede de conhecer Deus, a palavra de Deus. E eu não estou falando só de mim, não. Eu conheço um monte de gente que leu a Bíblia nos seus primeiros anos de conversão. Se você não leu a Bíblia toda e você tem mais de 5 anos de conversão, tem alguma coisa errada. Você tem que começar a ler agora com vontade. Sabe por quê? A gente bota na Jovem Pan, a gente bota na Record, a gente bota na Globo, e a gente fica sendo bombardeado por ideias, a gente fica sendo bombardeado por ideias pelo Instagram, a gente fica sendo bombardeado por ideias pelos nossos relacionamentos. E quando eu começo a ler a palavra, eu estou sendo bombardeado pelas ideias de Deus, eu estou sendo
bombardeado pelo projeto de Deus, pela mensagem de Deus, pela palavra de Deus, pelos seus propósitos, pelos seus projetos, como seus modos de viver. Sabe por que a Daniela hoje falou que José, ele tinha um caráter formado, José tinha uma experiência com a palavra. Se você ler lá no início da vida de José, ele era recriminado pelos irmãos, porque ele era protegido do papai, né? Ele era protegidinho do papai. Eu acho que ele já estava lendo, ele já estava sabendo, ele devia ter conversas com seu pai ali, ele era protegido, ele era instruído. Quando ele chega na frente de... Você acha que ele foi instruído como escravo? Com Potifar? Lá na casa de Potifar? Você acha que um escravo pode ler? Um escravo do Egito, 5.000 anos atrás, sei lá, quanto tempo? Você acha que ele podia ler? Você acha que alguém lê na prisão? Ele foi instruído antes. A instrução é que vai fazer o teu proceder ser reto. A instrução é que vai fazer você saber as atitudes que você tem que tomar. Se as suas instruções vêm de uma novela... Gente, eu não estou falando mal de vocês, não, estou falando até de mim. Outro dia desse eu estava falando com a Daniela, que a gente estava vendo uma série que é de tráfico, né? E aí estava tendo tiroteio, não sei o quê, e eu falei assim, Daniela, esse fulano tem que morrer mesmo, tem que matar o fulano. Sabe, coisas assim que vai entrando dentro do nosso... Tá, me perdoem, tá? Estou me expondo aqui. Mas é isso, a gente vai começando a achar que tudo é no tiro, que o bandido tem que matar o outro bandido, é tudo bandido, e você está torcendo para o bandido. Não sei se você também vê sério, acontece isso contigo, né? Você fica torcendo para o bandido, que é o bandido nosso escolhido, né? O melhorzinho, né? Não, aquele ali, ele é corretão, né? Só mata geral, né? Mas não matou criança, ai que bom, não mata criança, só mata mulheres e velhos. São os valores vão entrando dentro da nossa alma. Tudo que você força, tudo que você se empenha, você vai crescer. Eu lembro que em 2011, a gente mudou de ramo e a gente foi para um outro ramo. Eu lembro que em um ano, eu aprendi tudo desse ramo. Tudo que tinha no YouTube eu ouvia. Tudo que pessoas que trabalhavam nesse ramo falavam, eu queria estar lá, eu queria estar junto. Ah, vai ter um encontro, não sei o quê. Onde é que é o encontro? Lá no Rio Grande do Sul. Pegava um avião e ia sozinho lá para o Rio Grande do Sul. Participava do encontro. Doideira, né? Às vezes nem estava com dinheiro para pagar aquela passagem, pagava a passagem, ficava num hotel baratinho, ia lá só para estar junto do meio. Umas feiras, né? Porque eu queria entender aquilo, eu queria conhecer aquilo. Eu queria ser um especialista naquilo. Sabe o que acontece? O servo de Deus, a serva de Deus, a gente tem que ser especialista para quando uma pessoa falar para a gente assim, não, porque isso, você saber a palavra é você poder questionar uma pessoa com a palavra. Mas está escrito. Satanás veio para tentar Jesus e Jesus respondeu todas as vezes com a palavra. A nossa defesa é a palavra. No quarto é conhecer o Espírito Santo. Olha que interessante, eu botei conhecer o Espírito Santo depois de conhecer a palavra. Mas o que vai acontecer é que conforme você for lendo a palavra, você vai conhecendo o Espírito Santo. Porque ele vai te mostrando coisas na palavra que você não conhece. E você vai entendendo que ele é vivo. Que é viva, a palavra é viva. Por que ele é viva? Não tem como não ser viva um livro que foi escrito. Começou a ser escrito há 7.000 anos, gente. E você lê um Gênesis, Gênesis fala contigo para a atualidade hoje. Isso é muito atípico, isso é sobrenatural. Conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. Orar, falar com ele, conversar com ele. Eu conheço tantas crianças que têm amigos imaginários, né? E falam com os amigos imaginários, né? O Espírito Santo, ele é real. Ele não é visível, mas é real. Ele é um amigo que você tem que ter. E você falar com ele. E você colocar as suas incertezas, os seus desgostos, seus pesos. Às vezes, as pessoas até casadas, né? Às vezes, eu e a Daniela, a gente já aconselhou muito casamento. Tinha uma época que eu lembro que eu atendi um casal que o cara falou assim, mas pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu adoro o meu trabalho.
Porque quando eu chego em casa é só problemas. Chego em casa é confusão, é fofoca de família, é problema financeiro, é confusão. Eu não sei, eu tenho que ficar ouvindo ela falar 2, 3 horas depois de um dia todo de trabalho. O que que eu faço? Eu chego no trabalho, eu fico no trabalho mais 1 hora, 2 horas. Meu patrão adora. Porque eu não quero ir para casa. Sabe o que é isso? Não estou falando que ele está certo, não. Mas a mulher, ela não tem um amigo, que é o Espírito Santo. Ela fica esperando ele para descarregar todas as coisas nele. A gente precisa ter esse amigo. Isso é individual. O quarto é abandonar os pecados. Sabe que eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava preparando essa palavra, né? Fazer uma lista de coisas que eu faço, eu pensei para mim, tá? Se você quiser, você pode usar para você. Fazer uma lista de coisas que eu faço e que eu penso que talvez não sejam agradáveis a Deus. Fazer uma lista. E pensar o que eu tenho que ticar dessa lista, o que eu tenho que ir tirando dessa lista. Abandonar o pecado. Ou aquilo que você ainda acha que é pecado na sua vida. E quando a gente fala de pecado, é uma coisa tão interessante, né? Porque a gente é tão fácil para identificar o pecado dos outros, né? Dos outros é tão fácil, né? Tem pecado que tem cheiro, tem pecado de roupa, né? Tem pecado de preferência sexual. A gente fica assim, não, aquele pecado ali é muito pecado. O meu pecado é um pecado pequenininho. Porque eu só falo uma mentirinha, uma fofoquinha de vez em quando. Só que isso diante de Deus é tudo pecado. Aquele pecado que você parece que é pequenininho, a gente faz uma lista, né? A gente faz como se fosse um ranking. Esse pecado é muito grande, isso aqui é primeiro lugar. Esse pecado aqui não. A gente acha que Deus julga que nem a justiça. Porque a justiça é assim, né? Assassinato, crime doloso e crime culposo. Aí o culposo é que você não teve intenção... não, acho que é o doloso que não teve intenção, o culposo é que você tem culpa, né, que você quis, né, fazer. Então esse aqui vai pegar, aqui na nossa justiça, aqui, 7 anos, né? O rapaz que morreu essa semana, ele só ficou preso 7 anos, né? Por matar uma pessoa, né? Aquela atriz, né? Aqui na nossa justiça, 7 anos por matar uma pessoa. É loucura isso, o cara ficar 7 anos. Mas a gente tende a fazer esse ranking, né? Mas essa lei é a lei dos homens. Na lei de Deus não tem ranking. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos faz separar de Deus. Amém? E quem está falando aqui é um pecador. Não estou falando isso aqui para você. É uma pessoa que tem que lutar para ter santidade todo dia. Você não acha que eu quero enganar algumas pessoas durante o dia? Depois é resistir à carne. Resistir. Aí eu fiz subtítulo: a carne, que é o interno, o mundo, que é o externo, e a Satanás e seus demônios, que é o externo espiritual. Se você não tiver passado por todos os outros, eu não conhecer a palavra, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, quando chegar nessa parte aqui, tu já está derrotado, querido. E sabe qual é a pior derrota? A pior derrota é a pessoa que frequenta a igreja, ouve a palavra, frequenta tudo isso e que não está nem aí para essas coisas. Porque aí é mesmo, é aquela... Quem já viu o filme do Matrix? Tem a pílula azul e a pílula vermelha, né? É o cara que tomou a pílula azul. A pílula azul é: me deixa aqui enganado, que é bom. Me deixa aqui enganado, me deixa aqui quietinho, não mexe comigo não. As nossas práticas, talvez o nosso cônjuge não vê, talvez o nosso amigo não vê, talvez o pastor não veja, mas Deus está vendo tudo que a gente faz, que a gente pensa. Isso é desesperador, porque a gente tem que pedir a misericórdia de Deus todo dia. E o 6º, andar em santidade e obediência a Deus. Agora, onde é que está a cura? Aonde está a cura nessa história?
A cura vem pela palavra de Deus. A cura vem pela palavra. Mateus 8, de 5 a 13. Então, aquele é o trilho. E a cura vem por outros caminhos, que a cura vem pela palavra. Porque você tem que ter o conhecimento para você usar, para você ser curado, para você receber a palavra para você ser curado. Então, eu botei lá em Mateus 8, de 5 a 13, tem uma história que diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os salvos, né? Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Sabe que a gente costuma muito a ler a parte que achei fé como esta. E a gente para a pregação aí. Só que Jesus, depois dessa pregação, depois dessa parte que você está acostumado a ouvir 10.000 vezes aqui na igreja, dessa cura do servo do centurião, depois disso, ele fala, sabe o quê? Se você não entender esse princípio da palavra, pode ser que você vá para o inferno. O que Jesus falou foi isso. Ele falou assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vai ter os salvos. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus já falou de choro e ranger de dentes em outros lugares. E esse é um inferno. Por que os filhos do reino serão lançados para fora? Ele usou o exemplo do centurião, que o centurião entendeu o poder da palavra. E o poder da palavra é que será salvo tu e tua casa. O poder da palavra é que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O poder da palavra é falar que você, quando você aceita Jesus como Salvador, ele deixa de ser o unigênito e ele passa a ser o primogênito. E você pode se tornar filho de Deus. O poder da palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. E se você não entender o poder da palavra que já foi lançada sobre a tua vida, e você não tomar posse dessa palavra, e você usar para a tua vida, pode ser que você está perdendo essa herança. A herança do testamento, a herança que foi deixada para você. Esse homem entendia do princípio. Basta uma palavra. Lá em João 1,3 diz assim, por sua palavra todas as coisas foram feitas, sendo que ele era o verbo. E o verbo se fez carne, lembra? Em João 1, o verbo, quando você pensa numa frase, o verbo é o que dá ação à frase. Tem um sujeito, né? Tem muitos anos que eu não lembro da escola, isso aí é matéria de terceira série, quinta série, sei lá. Então, é o sujeito, e tem o verbo, tem o predicado. Aí, tem gente que lembra mais. Então, o verbo é o que dá ação. Não adianta você ser o sujeito que não tem ação. O sujeito, sabe o que é o sujeito? Na frase? É o crente que não tem o verbo, que é a palavra. Ele é uma pessoa que ele é o sujeito, mas não tem a ação. Aí a pessoa passa a vida e as coisas não mudam. A sua vida continua a mesma. Porque falta ação. E a ação é o verbo e a ação é a palavra. Amém? Segundo, então a cura vem pela palavra. A cura vem pela confissão dos pecados. Já falamos disso. Mas eu quero ler Tiago 1, do 12 ao 25. Esse versículo é muito importante. Esse versículo eu li de novo hoje, eu fiquei assim, meu Deus. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma provação e a gente tem que suportar a provação. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha que interessante. O pecado, no momento que ele é semeado, ele é gostoso. O pecado, no momento que ele é semeado, ele é atrativo. Ele é bom. Quem está falando para vocês aqui é um pecador. E antes de conhecer Jesus, um grande pecador. E o pecado, ele é bom. Só que depois que o pecado nasce, porque a semente do pecado é a cobiça, a semente do pecado é gerada, e depois nasce um fruto. O fruto do pecado, sabe qual é? Culpa. Sabe qual é o fruto do pecado? O fruto do pecado é culpa, é pesar, é arrependimento. Porque o pecado, no momento da tentação, ele parece muito interessante. Só que no momento da tentação, que é no momento de nós resistirmos. O momento da tentação é no momento de nós nos segurarmos. O momento da tentação é o momento que nós não temos que falar, nós não temos que agir. Você acha que José, a Daniela falando aqui de José, né? Você acha que José, quando a mulher de Potifar foi para cima de José, ele teve que correr. Ela rasgou a roupa dele. Tu acha que essa mulher era feia? Alguém precisa correr de mulher feia? O cara correu porque a mulher era bonita pra caramba. E tem situação que você tem que correr. E quando eu estou falando correr, não é só correr de mulher, não. É correr de propostas, é correr de conversas, é correr de mentira, é correr de coisas. Você tem que correr, tem momentos que você tem que correr. Eu e a Daniela, a gente tem um código para a gente poder se ajudar nesse sentido, né? Quando a gente está em algum lugar, alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que começa a ficar estranha, a gente olha um para o outro e a gente já se fala, a gente tem que ir embora, a gente vai embora, desculpa aí, a gente tem que ir embora. Pô, mas já, vocês chegaram agora, tem 1 hora, 2 horas. Não, mas tudo bem, mas é porque a gente quer ir embora. Tem situação que você tem que correr. Porque senão fica muito agradável certos ambientes. É muito agradável. Só que o fruto do pecado não é na hora que você peca. O fruto do pecado é o medo, é a insegurança, é a culpa depois. Desculpe se você veio aqui hoje receber uma palavra de prosperidade, alegria, felicidade. Mas eu acho que Deus está falando isso aqui para mim, está falando isso aqui para vocês, para nós crescermos. Nós crescermos em Deus. Deus está esperando filhos maduros. E sabe onde é que você é cristão? Você não é cristão dentro da igreja, você é cristão lá fora. Você é cristão quando lá fora olharem para o que você fala e falar, olha, isso é diferente. Por que tu acha que José foi colocado para comandar a prisão? A prisão devia estar cheia de gente presa. Devia estar cheia de bandidos, cheia de pessoas que foram presas ali, vários motivos. Aí o carcereiro fala assim, cara, esse cara é diferente, eu vou botar esse cara para gerenciar esse negócio aqui. Sabe quando é que você vê que você está no caminho certo? Quando você incomoda. Quando você incomoda lá no seu trabalho, quando você incomoda aonde você anda. Quando as pessoas olham para você e falam assim, você é diferente. E quando eu falo diferente, não é mulher deixar de raspar sovaco, nem usar saião, não é essas coisas, não. É ser diferente nas suas atitudes. As pessoas olham para você e falam assim, tem algo diferente. Isso para mim é um elogio de um cristão. Quando a pessoa fala para mim assim, tem algo diferente em você. Um cliente que não sabe que eu sou cristão, uma pessoa de fora, na academia, alguma coisa. O que é isso que você está falando? Puxa, isso é diferente, né? Penso assim, se ele soubesse que, graças a Deus, é que Deus tem misericórdia da minha vida. Quando eu falo de pecado, algumas pessoas começam a pensar dos outros, né? Eu falei aqui, né? Mas o nosso crivo
Sabe o que Deus tem falado comigo? Eu acho que eu já falei isso aqui no púlpito, né? O nosso crivo para pecado tem que ser assim. Na minha vida, é na minha vida. Então eu tenho que botar o crivo lá em cima. Falar assim, eu não quero falar um palavrãozinho. Eu não quero falar uma mentira. Eu não quero ter um pensamento ruim sobre as pessoas. Eu quero sempre achar o bom da pessoa. Eu jogo lá em cima, assim. E sabe como é que é o meu crivo para as outras pessoas? Na roupa que a pessoa quer vestir, a pessoa sai com outras pessoas, fuma maconha, não tem problema, eu tenho que amar essa pessoa, o crivo para ela, da minha parte, tem que ser aqui, ó. Tem que me relacionar com essas pessoas? Tenho. Estou falando que eu vou seguir elas, nem vou compactuar com o pecado. Estou falando que eu vou incentivar a pecar, nem que eu vou pecar. Eu estou falando a me relacionar. Mas sabe o que eu acho que acontece, às vezes, dentro da igreja? O nosso crivo é assim para os outros. Não, eu só quero sair com essa pessoa porque aquele cara ali, não, eu só saio com crente, só com casal crente. Tem pessoas que falam isso para mim. Pô, tu saiu com um casal lá, aquele pessoal não é crente, não. Não é não, graças a Deus. São meus amigos, tenho falado do evangelho para eles. Então, o meu crivo tem que ser aqui em cima para mim, para os outros tem que ser aqui. E o problema é que a gente, às vezes, fica olhando para os outros e fazendo um papel de juiz que não é um papel nosso. Eu só posso ser exigente comigo mesmo. Eu quero ser mais exigente comigo mesmo esse ano que vai começar agora, então. Amém? Não é ser conivente. Em Hebreus 4, 12 a 16 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao teu ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que acontece? Deus ele nos deu um modelo que não foi um modelo... Gente, Jesus não veio como Deus. Ele perdeu todo o poder que ele tinha como Deus. E ele sofreu tudo que ele poderia ter sofrido, mas ele não pecou. Então, quer dizer, sabe por que Jesus veio à Terra? Um dos grandes motivos que Jesus veio à Terra, para poder falar para você e para mim assim, é possível. É possível. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não é possível. Não é possível a santidade. Só que Jesus ele não tinha o poder de Deus que ele era. E ele ficou até o fim. E ele sofreu uma injustiça tremenda. E ele ficou calado até o fim nessa injustiça. Na verdade, não foi injustiça, né? Porque ele recebeu a culpa do nosso pecado. Então foi justo. Foi justo ele ter morrido. Ele só não é o culpado. O culpado sou eu e você. Só que com essa chance que ele nos deu, a gente hoje pode fazer algo diferente na nossa vida. A gente pode mudar a nossa história. Então, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que ser honestos conosco mesmo. E eu não estou falando para você entrar no confessionário e contar para um outro homem o seu pecado. Eu estou falando para hoje à noite, talvez, se você lembrar dessa palavra, você chegar em casa e você fazer essa lista. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que me transformar? Você e Deus. Você e Deus. A cura vem pela palavra, a cura vem pela confissão de pecados, e a cura vem pela proclamação. Queria chamar o louvor para subir aqui, por favor. Quando você declara a cura em fé, o reino espiritual ouve e se movimenta. Lá no Salmo 89, 1 diz assim, cantarei para sempre as suas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. É necessário você proclamar a verdade de Deus.
Às vezes a cura não vem instantaneamente. Às vezes essa cura que eu estou falando aqui, que é uma cura interior, é um processo progressivo. É um processo progressivo. Eu acho que a conversão, ela não acontece da hora para outra. Eu sei que tem um start. Eu tive um start, eu tive um encontro com Deus, que foi muito radical. Naquele dia foi muito radical para a minha vida. Mas de lá para cá eu tive tantos tropeços. De lá para cá teve épocas que eu estava muito fraco em Deus. Algumas pessoas me ajudaram. Teve época que eu não consegui nem ajuda. Eu entrava na igreja, sentava e ia embora da igreja. Se me perguntasse 10 minutos quando eu saía do culto, a palavra eu não lembrava. 10 minutinhos falava, o pastor falou sobre o quê? Tem até uma piadinha que a gente conta em família, né? Que a gente fala assim, o pastor falou sobre o que na palavra? A gente fala, era sobre pecado. Aí o filho pergunta assim, mas o que ele falou sobre pecado? Ó, eu acho que ele era contra. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente não está bem. Eu já fui em tantos cultos que a pessoa chegou e falou assim, que culto tremendo, que louvor tremendo, que palavra tremenda. Olha, hoje a palavra falou muito comigo, o pastor hoje estava empolgado, estava assim, inspirado. E eu olhava para a cara daquela pessoa e falava assim, eu não fui no mesmo culto que essa pessoa. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Sabe por quê? Porque não depende só das pessoas que estão aqui. Depende desse processo na sua vida. Depende de como você está. E esse processo, ele não vai acabar nunca na minha vida. Só que tem épocas que ele fica mais lento, tem épocas que ele fica mais acelerado. A gente está chegando num tempo, querido, que agora você vai ter que acelerar, porque a reta final já está na ponta. A reta final já está dando para ser vista. Agora você tem que acelerar. Aquele tempo que você perdia com coisas banais, você deixava de buscar o Senhor, tem que acabar na sua vida. Porque nós estamos na reta final, nós estamos nos últimos dias, nós estamos na última geração. Eu não estou falando para você deixar de se divertir, não estou falando para você deixar de trabalhar. Eu estou falando para você que enquanto a tua vida vai andando, você vai mudando. Enquanto a tua vida vai andando, você vai crescendo na palavra. Você vai crescendo na intimidade com Deus. Você vai crescendo na sua vida espiritual. Você vai tirando os pecados. Você vai se descolando dos pecados. E você vai colocando alarmes. Coloca alarmes na sua vida quando você vê que você vai se colocar numa posição que vai te tentar. Não se coloca nessa posição, querido. Não se coloca nessa posição. Chegou um tempo de crescer em Deus. E crescer em Deus, que eu estou falando, não é você arrumar mais ativismo dentro da igreja, não. Eu estou falando crescer em Deus, é você crescer dentro da sua casa, é você crescer com as suas atitudes. É você crescer no que você fala, no que você faz. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu entendo que tem muita coisa que eu falei aqui que de repente foi muito confronto para você. Mas sabe o que acontece? A minha obrigação é trazer a palavra. O resto é com o Espírito Santo. A minha obrigação é só falar. Agora o Espírito Santo vai traduzindo dentro do teu coração, na tua casa, no teu carro, você indo para casa. Chegou um tempo de você crescer em Deus. E quando eu digo crescer em Deus, eu também não estou dizendo de títulos. Não estou querendo dizer. Eu
estou querendo dizer de crescer em Deus dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do seu trabalho. Você é uma pessoa que você vai ser um influenciador de Deus por onde você vai. Talvez você tenha algum pecado que você não consegue largar. Talvez uma tentação, uma mania. Talvez você tenha sonolência quando você vai ler a palavra. Talvez você tenha culpa, você não se acha digno por causa do teu passado. Eu não sei. Mas eu quero orar hoje, porque eu creio que o Espírito Santo hoje vai remover todas essas desculpas. Porque isso são desculpas, porque Deus te quer do jeito que você está aqui hoje. Do jeito que você está, do jeito que você é, do teu passado, do jeito que Ele é. Ele está preocupado com o teu presente. Ele não está preocupado com o teu passado. Como igreja, Senhor. Como igreja, Senhor. É a igreja que Tu deste autoridade. A igreja que Tu deste autoridade aqui na terra. Autoridade para expelir demônios. Autoridade para pisar em serpentes. Como igreja, eu declaro agora que seja quebrado e desligado toda ação demoníaca no Teu povo. Seja agora desligado, arrancado toda a força do pecado, Deus. Traz arrependimento. Que o Espírito Santo venha trazer arrependimento, confissão e abandono do pecado. Senhor, traz um nível de santidade como Tu espera de nós. Oh Deus, coloca-nos no trajeto, Senhor, dessa herança, de receber essa herança maravilhosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Uma vida abundante aqui na terra e uma certeza da salvação. Senhor, quebra agora, Senhor, tudo que nós precisamos retirar de dentro de nós. Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós abrimos mão de todo o desejo da carne bem próprio. E nós queremos fazer a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, se você quiser se ajoelhar, se você quiser entregar isso para Deus, se você quiser vir aqui no altar se ajoelhar, hoje é um culto diferente. Ninguém vai orar com você, ninguém precisa orar com você. Se os pastores, a bispa quiser colocar a mão sobre a cabeça, a gente coloca. Mas esse momento é um momento que você vai falar com Deus. Porque essa confissão dos pecados, essa confissão de um tempo novo é sua e Deus. Vem aqui na frente enquanto vamos colocar esse louvor. Se você sente que você precisa vir aqui, entregar isso para Deus. Pode vir, querido. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga: sei que não estou só, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem em nosso favor, Deus, venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Eu lembrei aqui que José, que foi esse cara tremendo na sua família quando ele era jovem, depois abençoou a casa de Potifar, abençoou a prisão e foi governador do Egito. Sempre se manteve fiel. Mas teve um momento que ele teve uma luta muito grande, que foi perdoar os seus irmãos. Esse cara que era muito fiel a Deus, que era um cara que andava com Deus, que tinha intimidade com Deus e que tudo que ele tocava prosperava. Ele pensou em não perdoar seus irmãos, ele pensou em matar os seus irmãos, jogá-los na prisão. Mas no final ele tomou a atitude certa. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não quer dizer que você não vai ser tentada. Não quer dizer que às vezes seus pensamentos vão ficar confusos e que você vai achar que a atitude tal ou atitude tal não tem problema. Mas no final, se você tiver a palavra, se você tiver o Espírito, se você estiver lutando contra a carne, se você confessar os seus pecados e os deixar, você vai tomar a decisão certa. Lá na frente você vai tomar a decisão certa. E as palavras do seu pai, quando chegou, depois que ele tomou a decisão certa de perdoar seus irmãos, foi abençoar a sua vida. E essa bênção eu também entrego para você hoje. Seu pai falou assim, que os ramos de José ultrapassariam os muros. Os ramos iam ultrapassar os muros. Os ramos, que é o que você fala, que é o que você faz, que é o que as suas atitudes, que é o seu legado do que você faz dentro da sua casa, o seu trabalho, na escola, os seus relacionamentos. Vai ultrapassar muros e vai chegar na vista de outras pessoas.
vão chegar na vida de outras pessoas e vão cair lá no outro lado do muro e vão gerar frutos, que vão gerar árvores, que vão gerar frutos, que vão gerar árvores, que vão gerar frutos. Essa bênção está sobre a sua vida, querido. Se você guardar, se você fizer o que aquela mulher adúltera fez, quando Jesus falou, vá e não peques mais. Aquela mulher foi perdoada e eu e você fomos perdoados. Está escrito com letra vermelha de sangue que nós fomos perdoados. Faça valer a pena esse perdão. Faça valer a pena esse sacrifício. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre você. Porque essa semana você tem semeado, que você tem uma colheita. Essa colheita em todos os sentidos, de intimidade com Deus, de oportunidade de falar do Evangelho, de crescimento espiritual exponencial. Que você tenha uma semana de muita paz, paz com Deus, paz de Deus e paz com todos os homens. Que você possa cada vez mais ser íntimo do Espírito Santo, que Ele te revele coisas espetaculares para você compartilhar e você assim fazer crescer o Evangelho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém.